esse artigo ele é bem interessante, mas ele acabou ele é um pouco grande. E a maioria das informações dele são bem importantes. Então, eu vou gravar dividindo em umas 4, 5 partes, para que fiquem vídeos menores e dê para entender melhor, tá? Então, esse artigo, ele descreve um estudo da otimização do processo de pré-dimensionamento de fundações diretas com recurso à metodologia BIM, que apresenta inicialmente características do solo, parâmetros a serem considerados para análise, depois ensaio de campo, de laboratório, e posteriormente a análise do programa que eles criaram para fazer o pré-dimensionamento das fundações. A análise de uma fundação, por regra, ela é efetuada através de ensaios in situ, mas em determinados casos ele não é realizado. E partindo desse princípio, é necessário admitir todas as opções possíveis no processo de avaliação de uma fundação, tais como ensaios geotécnicos, parâmetros de dimensionamento. No caso, é necessário escolher um ensaio mais vantajoso e rentável, e análise comparativa entre as fundações mais coerentes, no caso, de modo a obter melhor rentabilidade econômica. E para o dimensionamento de fundações superficiais, é necessário fazer referência ao tipo de solo mais predominante no local. E no caso de estudo, as fundações superficiais, elas serão dimensionadas tendo em vista uma rentabilidade econômica, como eu disse anteriormente. E dependendo das características do solo, retiradas dos ensaios geotécnicos ou do conhecimento empírico do local, será feita uma avaliação das características fundamentais do solo da fundação, considerando composto por apenas um ou mais estratos, podendo ser rochas, solos coerentes, no caso as argilas, e solos incoerentes, cascalho, areia, e é feita análise de alguns parâmetros, como resistência ao corte e deformabilidade, que o cálculo é feito pelo meio da lei de Mohr-Coulomb, tem essa formulazinha. Tensões que o solo resiste e a existência e a altura do nível freático. E os tipos de fundações superficiais que eles passaram são as sapatas isoladas, que têm a particularidade de o seu dimensionamento depender da excentricidade a que está sujeito. E as sapatas isoladas elas devem ser consideradas quando o terreno tem características constantes, cargas concentradas, nível de carregamento pequeno ou médio, no caso, e a superestrutura sem exigências especiais, como os assentamentos diferenciais. Tem também as sapatas contínuas, que são um conjunto de sapatas isoladas, alinhadas, que elas são utilizadas em terrenos não uniformes, com níveis elevados de carregamento e pouca capacidade resistente do solo. Sendo que, normalmente, quando elas recebem ações verticais, criando um carregamento uniforme distribuído numa direção, e tem a particularidade de poder servir como apoio de paredes, muros e pilares. E quando existe o risco de assentamento diferenciais ou quando é formado um aumento fletor devido à excentricidade do pilar, as vigas de equilíbrio elas são uma opção viável a considerar para poder manter o equilíbrio das sapatas, né? E o ensolaramento geral, que ele ocupa áreas de implantação do edifício e é a fundação utilizada quando o solo ele tem baixa capacidade de carga ou quando os assentamentos diferenciais devem ser mínimos. E esse tipo de fundação ele funciona como uma laje contínua em que os pilares descarregam diretamente o seu peso. E a definição no caso, pré-dimensionamento e dimensionamento de fundações superficiais, a definição dos estados limites últimos e de utilização e seus respectivos coeficientes de segurança, eles são muito importantes no adequado dimensionamento das fundações. Em relação ao estado limite último, eles são definidos para o colapso da estrutura.
e os estados limites de utilização ou de serviço são dimensionados para deformações e deslocamentos excessivos ou até mesmo fissuração que possa prejudicar a estabilidade da estrutura. E para o cálculo do dimensionamento de fundações superficiais, o método mais comum que eles utilizam é o método direto. E as verificações realizadas no método direto, elas são duas, que a primeira é a verificação aos estados limite último, em função do mecanismo de ruptura, e a segunda parte é o cálculo dos assentamentos, para os estados limites de utilização. E as verificações aos estados de limite de utilização, eles são realizadas através do cálculo de assentamento para... repetindo aqui, que as verificações dos estados limites de utilização, elas são realizadas através do cálculo de assentamento, né, como eu disse, e por modelos analíticos ou semi-empíricos, e partindo de vários parâmetros intermitentes no tipo de solo, em estudo, há várias soluções possíveis de dimensionamento, apesar de os pressupostos da base serem o solo, composto de material rígido plástico. O solo ele obedece ao critério de rótulo de Morcombe, e a resistência ao córtico do solo, acima da base da sapata, que é nula. E o atrito de adesão entre a sapata e o solo, acima da sua base, ele também são nulos. E, assim, os coeficientes utilizados, eles dependem da metodologia de cálculo que ela é utilizada. São valores conservativos que pretendem manter a estrutura quase inabalável, no caso, né? Pois a garantia total da segurança não pode ser admitida, sendo variável do local e do tipo da estrutura. E os valores mínimos adotados para o coeficiente de segurança dependem da qualidade do macete de fundação, amplitude do macete de fundação, caracterização geotécnica do macete de fundação, importância da estrutura, probabilidade de ser atingida a capacidade máxima, capacidade da estrutura, a capacidade da estrutura redistribuir as cargas transmitidas à fundação. E a parte de estratigrafia do terreno, que o terreno inserido no BIM, ele passa por uma fase inicial, em que o extrato inicial, ou seja, o extrato com cota mais elevada, seja inserido em função das curvas de níveis existentes. E as curvas de nível, elas podem ser introduzidas manualmente, ou caso esteja disponível a planta topográfica em 3D do terreno, em análise ela pode ser descarregada no Revit, que é o programa que eles utilizaram, vai ser utilizada no trabalho, né? O tipo de terreno introduzido no programa, ele depende de alguns fatores, como o número de estratos existentes e respectivas alturas, as características mecânicas, a existência de nível freático e até a superfície. E caso a gente queira ser mais rigoroso no detalhamento, com a simulação a gente pode simular a vegetação do ambiente, tendo uma base de dados quase que perfeita, que permite a simulação mais idêntica possível em relação ao que realmente existe. E um solo inexistente na plataforma pode ainda ser descarregado externamente, caso ele exista. Isso é uma coisa que eles fazem no Revit, né? Devido à sua facilidade de introduzir dados referente a cada tipo de solo, e o formato ideal, que é o visual que vai aparecer no seu projeto, né? E cada terreno inserido ele tem a sua particularidade, mas em relação ao seu aspecto visual, por vezes é mais adequado utilizar, se possível, solos com uma visualização quase idêntica à sua realidade. E ele explica também no artigo depois como que é feito essa escolha do tipo de solo no Revit, como que eles carregam outros solos no Revit também. Para quem já utilizou o Revit, dentro para arquitetura, é algo bem parecido a você escolher os materiais de tinta, todas as coisas que vocês utilizam no Revit mesmo.